play porque ainda estamos a ver a janela do PowerPoint. Mas... Ok. Então, já está a aparecer ou não? Já está a aparecer. Já está a aparecer. Esta é uma piada para o Oscar Queiro Pinto, para que hoje não aparece. Portanto, vou eu dizer alguma coisa sobre Tavira. Já que ele não diz, digo eu. Esta comunicação não é propriamente uma comunicação científica, é uma reflexão sobre um antropónimo português que surge nos nossos acentos paroquiais, que é a palavra romeiro. Ora bem, vamos começar por falar de uma escritura que nós encontramos nos livros da paróquia de Santa Maria da Graça, uma escritura de 1521, em que existe uma Inês Gonçalves, viúva de Afonso Fernandes, que ela e o marido, antes de falecer, fizeram um testamento que dispuseram dos bens, não tinham filhos, legaram à fábrica da Igreja da Graça de Monte do Pasto o R$500 por ano, pago no dia de Santaria, etc, etc. E umas casas junto à doadora. O foro foi legado com quatro missas, etc, etc. O foro é entregue à fábrica por disposição testamentária, porque isso acontecesse quando o Afonso Fernandes, testador, falecesse. E, de facto, o senhor faleceu e o testamento feito em Tavira no tabelião em 1521. Esse testamento, a escritura do foro, juntamente com o testamento, foi entregue. A escritura do foro existia em pergaminho. Isto para dizer aos caros confrades, porque toda a gente pode ter pergaminhos. Esta senhora, por exemplo, tinha uns pergaminhos em casa, não é? E esse pergaminho foi entregue a um senhor que o recebeu, que era o Vasquianos da Romeira, mordomo da fábrica. Este Vasquianos da Romeira é um nome curioso porque eu dei com ele a estudar os Cortes Reais de Tavira. E, curiosamente, as testemunhas que tinham participado na elaboração destes documentos, uma delas era Fernão Rodrigues, que foi o clérigo de missa e que era o capelão da igreja na altura, um Tristão de Barros Cavaleiro, que podem ter a certeza que ele era filho do nosso como eu direi, Duarte de Barros, Tristão de Barros, aquele que foi da fazenda, como é que eu devo dizer, vereador da fazenda do Algarve, não é? Era neto dele. E toda a gente morava no contigo de Moncarapaz, termo de Tavira, inclusivamente, portanto, este Vasco da Romeira percebe-se que morava também em Moncarapaz, nesta altura. Passando adiante, fiquei com muita curiosidade de saber quem seria este Vasco da Romeira e resolvi investigar mais qualquer coisa sobre este assunto. Romeira, fui investigar o que é que queria dizer Romeira. Romeira, como toda a gente sabe, é o nome da árvore que produz romãs, não é? Mas essa árvore também se pode chamar gomeira. No Algarve, vulgarmente, muita gente chama gomeira a romeira, não é? Romeira ou romeiro, isto levou-me, e o facto disto me ter aparecido nos contextos de um estudo que eu efetuei sobre os Cortes Reais, levou-me a ir investigar as visitações da Igreja do Algarve de 1517, 1518, que eram as mais próximas que existem sobre esta época em que estamos a tratar, não é?
uma vez que o assunto se passa em 1521. Ora, elas estão publicadas na revista do Lolé, esta preciosa revista do Lolé. E nessa visitação encontro duas coisas com muito interesse logo da entrada. Na página 221 há a visitação da ermida de Nossa Senhora da Concepção, portanto da Conceição da Gomeira, escrita desta maneira, Gomeira. E depois, na página 209, Terras e Matos da Ordem, que traz Pedro Vaz Corte Real Floreiro. Ora bem, portanto, indo analisar o que se encontra lá, a Nossa Senhora da Conceição da Gomeira existe atualmente a Conceição de Tavira, e que antigamente nessa época se chamava a Gomeira. Gomeira porquê? Porque lá existiu, desde já é mencionada no primeiro foral de Tavira, que foi concedido depois da reconquista do Algarve, como toda a gente sabe, Dom Pai Pérez Correia concedeu um foral provisório a Tavira. E lá já vem mencionada a herdade da Gomeira. Esta herdade da Gomeira ficou muito mais célebre quando o nome desta herdade foi dada a uma ilha das Ilhas Canárias. O que não deixa de ser curioso. Penso eu que isto se deve ter devido à ida a essas ilhas afortunadas, o nosso Lanzarote da Franca, que, como sabem, andou e viveu por Tavira e que teve uns contactos bastante prolongados com as Ilhas Canárias, embora os estudiosos espanhóis tenham feito recentemente 2 artigos tremendos a chamar mentirosos os investigadores portugueses que puseram essas hipóteses por escrito, quando afinal esses documentos que dizem respeito à saída do Lanzarote da Franca às Canárias fazem parte do antigo arquivo dos Franca, que é já conhecido de várias maneiras, e que a determinada altura foi vendido para um estudioso do Porto, o Sampaio Bruno, um paleógrafo que se entreteve a tirar algumas cópias paleográficas de alguns documentos que depois acabaram por ser vendidos em leilão, em Celeirão. Tudo isso está documentado. Isto em relação à herdade da Gomeira. Ora bem, a outra indicação é que em 1483 o Floreiro se tinha feito uma nova demarcação desta idade da Gomeira e que em 1518, na altura em que se fez esta visitação, quem trazia o foro era o Pedro Vaz Corte Real. Aqui aparecem, portanto, os tais Cortes Reais que eu tinha encontrado. Não é? Ora bem, que floreiros é que eu encontrei em relação à Gomeira? Isto sem ir mais para diante, quis intencionalmente complicar isto mais e investiguei apenas os que já eram conhecidos. Pedro Vaz Corte Real era filho muito provável, Pedro Vaz Corte Real, o segundo, era filho do Vasco Andes Corte Real, o segundo também, que era fidalgo da Casa Real e era do Conselho Régio, viveu mais ou menos entre 1427 e cerca de 1521. Depois aparece um Pedro Vaz Corte Real, seguramente, que também foi detentor do foro da herdade da Gomeira. Quem diz a herdade da Gomeira diz a herdade da Gomeira e os matos da Ordem, que está tudo ligado, não é? Se quiserem ver, se quiserem dar ao trabalho de ir ver
o que consta sobre a propriedade da Gomeira, está lá a nova demarcação foi feita em 1483. Aparece, entretanto, também uma hipótese deste Vasco de Anos, Corte Real. O quarto foi um que viveu em Moncarapaz, de facto, que era conhecido como Vasco de Anos Corte Real, um moço. Este foi talvez, é este mesmo que nós pensamos, porque este Vasqueanos Corte Real também se chamou Vasqueanos da Romeira. E penso que é deste que se fala quando se fala naquele documento de ele ser mordomo da fábrica. Eu penso que este aqui poderemos dizer quase com toda a certeza absoluta que este Vasco Anos Corte Real, o quarto deste nome, porque lá há pelo menos 9 ou 10 com este nome, foi um nome que é repetido, porque aparece, se nós formos ver que indivíduos da apelido Romeira que aparecem-nos da linha do Pedro Vaz Costa Real, portanto, do primeiro que deteve, o mais antigo desta série, que deteve a herdade da Romeira, foi o Pedro Vaz Costa Real. Ele teve um filho que seguramente se chamou com certeza Afonso Romeiro, porque sabe-se que ele chamou Romeiro, mas não se sabe o nome inteiro dele. Mas se eu disser que um filho dele se chama Sebastião Afonso Romeiro, o outro filho se chama João Afonso Romeiro e o terceiro filho se chama Gaspar Afonso Romeiro, toda a gente me vai dizer que o homem teve que se chamar obrigatoriamente Afonso Romeiro. Eu penso que daqui toda a gente que sabe genealogia não tem dúvida disto. Além disso, para lá dos netos, esta linha do Pedro Vaz, dos descendentes de Pedro Vaz Corte Real, também teve o João como bisnetos, o João Afonso Romeiro, o Vicente Martins Romeiro, e como quartos netos, um Vicente Martins Romeiro e o André Vaz Romeiro. Eu penso que esta sucessão de nomes se devem provavelmente a duas razões. Alguns destes estiveram quase seguramente em contacto com a propriedade, devem ter sido curadores, como hoje se diz, né? Curadores ou tratadores, ou como se queira dizer, né? da dita herdade. Isto porque, vamos ver, se a gente pode tirar umas conclusões sobre o que aqui foi dito, para não prolongar muito e não arrastar. A herdade da Gomeira, a Romeira, na Conceição de Tavira, tem sido atribuídos todos estes nomes ao longo dos séculos. Todas estas palavras são sinónimas, portanto, Gomeira, Romeira ou Romeira querem dizer exatamente a mesma coisa, que é a árvore que produz as romãs. O nome de Gomeira, dado a uma das Ilhas Canárias, parece associado ao nome de um anterior fureiro da herdade. Provavelmente este homem terá tido alguma relação com a herdade, nomeadamente, talvez, no tempo do Lancerote da Franca. Igualmente, o antropónimo Romeiro, surgido no século XV, a partir só apenas do século XV em diante é que aparece este nome, parece estar associado a detentores do respectivo fogo ou familiares seus em relação, claro, a esta herdade, não é? Mas também há gente deste apelido que também se encontra, mas que estão ligados a ocasionais peregrinações de longo curso que se teriam realizado, como peregrinações a Santiago de Compostela, peregrinações a Guadalupe, etc. São vários relativamente longínquos. Posto isto, eu penso que estou quase a terminar e queria dizer que tudo isto surge no contexto da família Corte Real do Algarve, dos quais queria só apontar algumas características. Esta família descende dos costas antigos do reino.
portanto, desde o primeiro Costa, que vem lá atrás, e existem várias genealogias dos Costas que podem ser consultadas para ver a sequência de pessoas de nome Costa que vêm até o Vasquianos da Costa de Tavira, que foi um partidário do mestre Davis em Tavira, e que, por causa disso, teve a doação dos rendimentos dos judeus de Tavira. Para ele, pouca coisa teve, mas os seus filhos, em contrapartida, tiveram muito mais coisas, trataram-se muito rapidamente, fidalgos de nota no panorama nacional e nas boas graças dos nossos reis. Os mais antigos viveram sobretudo em Tavira, e embora estejam espalhados relativamente, de uma forma relativamente vasta, entre Silves e Caçala Velha. E depois, mais tarde, acabaram por se ligar a muitas famílias nobres do país. A última grande revisão foi feita por Jorge Forjás, a genealogia da terceira, do terceiro volume, que nós vamos encontrar. Eu vou-lhes mostrar só, agora, para terminar, uma outra questão, que é uma base de dados ao vivo. Há muita gente que nunca viu uma base de dados ao vivo. Eu agora vou aqui fazer uma demonstração de como é que trabalha uma base de dados realmente viva e ativa, que está a funcionar. Esta é a minha pessoal, com a gente da minha família e alguns parentes muito próximos. Uma coisa, Miguel, nós só estamos a ver ainda a janela do PowerPoint porque foi essa que escolheu partilhar. Espera lá, que eu tenho que... Tenho que parar de partilhar e voltar a partilhar novamente com a nova janela. É verdade, só um instante. Como é que eu volto aqui? Tenho que voltar aqui, não é? Parar de partilhar. Exato. E agora? Agora. Apareceu ou não? Ainda não. Ainda não. Tenho que voltar a partilhar. Ora bem. Partilhar. Esta. Escolher a janela. Apareceu? Não apareceu. Recolheu-se. Pronto. Se não apareceu, ecrã inteiro. Não. Ainda não temos. Como é que eu posso partilhar? Não consigo. Peço muita desculpa. Carregando em apresentar.